Graça e paz, irmãos. Primeiramente, peço perdão pela voz. Não está das melhores. Uma virose me destruiu essa semana e eu estou tentando ser reconstruído no final de semana. Então, ainda não deu tempo, ainda está meio no esboço ainda. E está, Misericórdia. Isso é bom. Queridos, nós, mês passado, no primeiro domingo do mês, nós vimos o Salmo de número 105, mas nós vimos somente a metade dele. Por isso, abramos nossas Bíblias novamente nesse mesmo Salmo, Salmo de número 105. Nós faremos a leitura de todo o Salmo, é um Salmo longo. Salmo de número 105. Nos diz assim a palavra do Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo monte, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles um pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. E ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a promessa a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para que a seu talante sujeitar os seus príncipes e os seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rães em abundância, até nos aposentos do rei. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. A chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou, e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos de sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhes tinha infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo, e um fogo para alumiar de noite. Pediram, e ele fez vir cordonizes, e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas, que correram, qual torrente pelo deserto. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso cântico os seus escolhidos.
deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que eles guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Vamos orar? Deus Pai Santo, nós queremos, meu Deus, te render graças, porque o Senhor é bom, sua misericórdia e graça é infinita, Senhor. E como é bom, meu Deus, vermos um texto como esse e nos impressionarmos com a sua grandeza, com o seu poder, com a sua misericórdia e graça, com a bondade do seu coração. Vermos como o Senhor é fiel em todas as suas palavras, ó Senhor. Mas, em muitos aspectos, ó meu Deus, os nossos olhos estão fechados para tantas graças assim. Nós não somos capazes de entendê-la, de vê-la, de compreendê-la na sua profundidade. Por isso, nós te pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo, que nos ajude hoje à noite, para que possamos, meu Deus, alcançar a Tua palavra e ela possa fazer sentido para nós. Mas não só isso, meu Deus. Ajuda-nos, ó meu Pai, para que o nosso coração também esteja pronto, para que ao ouvir a Tua voz, nós possamos acalentá-la em nosso coração para obedecê-la, meu Deus. Tem misericórdia de mim também, Senhor, dá-me as condições para transmitir a Tua palavra. No nome de Jesus que nós te pedimos isso. Amém. O conceito de história, meus irmãos, nós vimos mês passado, depende muito das épocas. Na Idade Moderna, a visão era bem progressista. A ideia de que todo mundo estava encaminhando-se para um auge. Estavam vendo o crescimento tecnológico, o crescimento filosófico, tudo estava progredindo, e eles pensavam que iam chegar a um nível, um alvo tal, que não iam ser mais necessários governos, e nem mesmo a religião iria ser necessária, tamanha a progressão da sociedade. O que eles encontraram, na verdade, em meio a todo esse progressismo, foi, na verdade, duas grandes guerras mundiais. Isso abalou o coração dos modernos, a ponto de que a próxima geração, conhecida como os pós-modernos, criaram uma concepção completamente nova a respeito da história. Eles agora olham para a história e não veem mais um propósito, ela é completamente sem sentido. Eles dizem que ela não está andando para lugar nenhum, que nada nela faz sentido, que tudo nela é sem propósito, então no final das contas tudo é somente viver e morrer no final. Muitas pessoas pelo mundo, e não poucas pessoas dentro da igreja, enxergam a história nessa mesma perspectiva. Somente um conglomerado de eventos sem nenhum sentido, onde nada está indo para lugar nenhum. Os crentes, meus irmãos, eles são muito mais realistas com relação à história. Nós não somos com o conceito pós-moderno de que nada tem sentido, nós entendemos que tudo tem sentido, tem sim um propósito e que a história está caminhando para um grande final, mas não na perspectiva moderna, de uma visão sem Deus, sem Cristo, sem religião. Nós entendemos que a história inteira está se encaminhando para que Cristo seja glorificado no final e Deus está conduzindo a história em todos os aspectos para produzir esse efeito lá na frente. Quando o povo de Deus perde a noção de um Deus que conduz a história e que tem uma finalidade a alcançá-la na história, ela perde a perspectiva da providência e perde com isso, meus irmãos, a capacidade de louvar a Deus, de glorificar a Deus em todas as condições. Quando a igreja não enxerga que Deus tem tudo planejado na história e que tudo culmina para a glória dele, ela perde a esperança, a capacidade de avaliar o presente nas suas situações e a capacidade de louvar ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda fará. Por isso que como cristãos nós temos que olhar para a história com a ótica de um Deus que intervém nessa história o tempo inteiro, que está encaminhando essa história para a sua própria glória e que por isso mesmo nós temos motivos para louvar ao Senhor. É sobre isso que esse salmo trata. Os salmos de número 105 e 106, eles formam um conjunto que estão encerrando o quarto livro do livro dos Salmos. O livro dos Salmos, irmãos, é formado por 5 livros. Se você for para o Salmo 107, você vai ver aí que diz que começa o livro 5. São 5 livros. Esses 2 últimos salmos, meus irmãos, eles formam um contraste interessante.
Enquanto o primeiro olha para a história e vê tudo que de bom que Deus fez, e somente o que de bom Deus fez, o Salmo de número 106 vai fazer o oposto. Vai olhar para a história e vai ver tudo de mal que o homem fez. Então, enquanto o primeiro é completamente positivo, o segundo é completamente negativo, mas os dois se unem, porque o primeiro está já de cara mostrando um Deus que é gracioso, um Deus que é misericordioso, um Deus que tem aliança com o seu povo, e por isso, essa é a primeira coisa que ele já nos mostra logo no início, Deus que tem aliança com o seu povo, que se lembra dessas alianças, de maneira que ele tem uma terra prometida, oferecida ao seu povo e que vai entregá-lo. Por isso que esse salmo termina com um aleluia, da mesma forma como o 106 vai começar e vai terminar com um aleluia. Nós aprendemos a louvar ao Senhor, meus irmãos, quando contemplamos justamente as obras do Senhor. E esse salmista, ele pega partes do Salmo 96 e distribui aqui em duas partes desse salmo para mostrar de como o Senhor trabalhou em toda a história de Israel. Na verdade, não significa que esse é um salmo da mesma época do Salmo 96, mas ao que tudo indica, é um salmo um pouco posterior, um salmo que vai datar lá de próximo do período do cativeiro. Mas o que ele faz aqui é um resumo da história de Israel, partindo desde o início da terra lá com Abraão e encerrando lá no final na conquista da terra prometida, mostrando como o Senhor conduziu tudo. Ele fez isso em meio de um processo bem interessante, porque no geral nós dizemos o que Deus fez, e aí nós dizemos então louve, então primeiro os motivos, depois o resultado desses motivos. Mas ele faz invertido, ele já começa o salmo dizendo louve ao Senhor, louve ao Senhor. Ele dá uma ordenança, porque ele vai dizer os motivos a partir do versículo de número 7. Ele vai dizer por que é que temos que louvar ao Senhor. E aí ele traz uma série de motivos. E aí nessa ode ao Deus que conduz a história, ele nos lembra que ele merece o nosso louvor nos versículos de 1 a 7. Ele merece porque ele fez aliança conosco, versículos de 7 a 11. E ele merece porque tem cuidado de nós, versículos de 12 a 22. E nós retomamos o mesmo assunto do mês passado para vermos hoje uma ode ao Deus que conduz a história. Mais alguns motivos para louvarmos ao nosso Redentor. E o motivo que nós destacamos hoje, o primeiro motivo de hoje, é que ele fortalece o seu povo. Versículo de número 23. Ele veio falando de que o Senhor colocou fome na terra, versículo número 16. Trouxe fome ao povo. Essa fome fez com que eles tivessem que migrar, mas Deus mandou alguém na frente para preparar o terreno. Deus mandou José lá na frente para preparar o lugar para onde mandar o seu povo. E aí José, indo à frente, sofreu horrores. O texto diz que ele foi preso em grilhões, versículo número 18, esteve lá preso em ferro e ficou nesse sofrimento até que se cumprisse a promessa, que era ele se tornar governador no Egito. E aí então o texto vai nos falar de que Jacó vai com toda a sua família para o Egito. Esse transporte é de uma família, meus irmãos, 70 pessoas no máximo. Pouca gente vai então para a região do Egito. José é extremamente honrado lá. E aí então, o texto nos diz no versículo 23, que Israel entrou no Egito. Israel entra no Egito numa condição excelente. Quando Jacó chega com seus filhos, o filho dele é nada mais, nada menos do que o governador, só está abaixo de Faraó. Então, nesse sentido, as condições de vida de Jacó eram excelentes, e para a família dele também. Para melhorar ainda mais a situação, como os egípcios tinham dificuldade com gado, principalmente gado miúdo, com ovelhas, eles não gostavam e achavam que isso era uma coisa imunda, eles colocaram a família de Jacó um pouco afastado do centro das cidades. Enquanto as cidades egípcias ficavam ali no delta do Nilo, próximo ao Nilo, eles colocaram o povo um pouco mais afastado numa planície chamada de Gozen. Essa planície tinha muita pastagem e Israel se estabeleceu lá. Então o melhor lugar do mundo para se viver era lá, porque já imaginou, eles saíram de uma terra seca, que não tinha quase nada, que era muito difícil chover, saíram daquela região e foram para uma terra que tinha água o ano todo.
era um rio abundante, então o lugar era excelente, mas o texto faz questão de dizer que lá não era um lugar tão bom assim. O versículo de número 23 diz que Israel entrou no Egito, mas não era para ele morar no Egito, não era para ele viver no Egito. O texto diz, Jacó peregrinou na terra de Cã. A imagem aqui é que mesmo que seja um lugar bom, Deus podia simplesmente dizer, não, eu vou desistir de dar aquela terra seca que só tem pedra para eles, e vou dar essa terra aqui que tem pasto verde o ano todo. Esse é que é o lugar bom de se viver. É aqui que eles têm que ficar. E eles não passaram pouco tempo não, eles ficaram 400 anos nesse lugar. É muito tempo, é quase o tempo que a gente tem de Brasil, pensa nisso. Eles passaram 400 anos lá, mas o texto diz que mesmo que o lugar fosse bom, e mesmo que eles estivessem passando muito tempo lá, ali não era o lugar deles. Deus não queria o povo no Egito. Deus não queria eles lá. Eles estavam peregrinando lá. Eles estavam peregrinando lá. Mas é impressionante a forma como o texto se refere ao Egito a partir de agora. Porque era muito fácil só dizer o Egito, mas não, ele se refere ao Egito como a terra de Cã. E ele não faz isso só uma vez, ele faz isso duas vezes. No final do versículo 27, ele diz de novo, a terra de Cã. E ele diz a terra de Cã numa referência aos filhos de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Desses filhos, meus irmãos, um deles fez um mal muito grande, viu o pai nu, e ao invés de cobrir o pai e proteger o pai, ele resolveu fazer chacota com o pai, chamando os outros irmãos, e por conta disso, um filho chamado Cã foi amaldiçoado. E lá, meus irmãos, no livro de Gênesis vai nos mostrar que esse filho amaldiçoado teve uma descendência muito grande de muitos povos. E o primeiro filho que aparece lá como filho de Cã é alguém chamado Cuxi. E Cuxi, na Bíblia, é uma referência a uma região que habitaram esses filhos de Cuxi, e é justamente um outro nome para Egito. Então o Egito, na verdade, os que são parte do Egito, são na verdade filhos de Cuxi, que são filhos de Cã, o amaldiçoado. Ao passo que Israel é filho de Sem, o primogênito, o abençoado de Noé. E do nada o texto diz que o abençoado está indo visitar o amaldiçoado, morar na terra do amaldiçoado por um tempo. Mas enquanto o abençoado mora na terra do amaldiçoado, ele precisa entender que mesmo que a terra do amaldiçoado seja uma terra boa, ali não é o lugar dele. Ele só está ali peregrinando. Mas por que Deus leva o povo para uma terra boa? E diz simplesmente para o povo assim, não se acostuma aí não. Se acostuma não, porque não é aí que vocês têm que ficar. Mas o lugar é bom. Meus irmãos, quando tudo está ruim, a gente fica doido para Jesus voltar. Não é uma coisa assim, né? É que nem a gente cantava antigamente, não dá para eu cantar hoje, mas a gente cantava. Que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje esse dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer. Noutra vida, além no mundo, com Jesus ia viver. Por que a gente quer que Jesus volte? Porque estou sofrendo, mas quando o negócio está bom, acabou de começar o namoro, faz uma semana, volta não, Jesus. Volta não, Jesus, que está uma benção. Recebeu o primeiro salário depois da promoção, nem chegou aí no shopping ainda. Jesus, volta hoje, não. Semana que vem, Jesus, deixa eu pelo menos gastar o salário. É essa a condição. O texto nos diz que Deus deu todas as melhores condições para eles. E a terra pareceu boa demais. Mas olha como o Senhor fez uma coisa magnífica com esse povo. 70 pessoinhas chegaram lá, ocuparam aquela região lá. O faraó gostou, conheceu Jacó, ficaram amigos, fica lá no cantinho. Jóia, a terra é de vocês, vão lá ficando cuidando lá. Só que o texto nos diz que Deus fez sobre modo fecundo o povo. Isso aqui era a grande bênção que Deus tinha para Israel. O texto nos diz que quando o Senhor colocou Israel numa terra boa, num lugar bom, com muita fartura, o que é que o povo só pensava em fazer? Menino! Era isso que eles tinham que fazer, não tinha televisão. Eles fizeram um menino feito coelho.
E eles começaram a crescer numa proporção absurda. Eles começaram a se reproduzir numa velocidade incrível. E do nada, em pouco tempo, você já vê o povo crescendo numa proporção que nem a aritmética consegue responder direito a esse negócio. Por isso o texto faz questão de dizer que o que aconteceu ali foi um ato de Deus. Deus os levou para lá, naquelas condições, deu para eles as melhores condições, porque Deus estava fortalecendo o seu povo. Deus estava fazendo com que o seu povo crescesse. Deus fez com que eles fossem sobremodo fecundos e os tornou mais fortes do que os seus opressores. Isso aqui, meus irmãos, é o que há de mais especial no que Deus fez durante o período do Egito. Deus começou a transformar um povo ridiculamente pequeno. Era somente uma família, a família de Jacó. Eu sei que era muito menino, mas era só uma família. E do nada o texto nos diz que cresceu numa proporção que o próprio império egípcio começou a ficar assustado. E quem não ficaria? Você deu um espacinho lá no seu quintal para morar uma família de desabrigado, com alguns meninos buchudos lá. E do nada essa família começou a crescer, fizeram um puxadinho e outro puxadinho. Quando você pensa que não, o muro já não é mais seu. Quando você pensa que não, já tem mais gente morando no seu muro do que dentro da sua casa. E eles começaram a ficar assustados com isso. Olhando para aquela região de Gozém, eles pensavam, olha o tamanho desse povo já. Eles já se tornaram um povo tão grande e um povo tão forte, que se qualquer inimigo vier e tentar nos invadir e conseguir se aliar com eles, já era. Eles tomam o Egito inteiro. Então só precisa vir uma nação vizinha aqui e oferecer para eles, dizendo, olha, se junta com a gente que a gente te dá essa terra para vocês todinha. A gente perdeu. Eles ficaram mais fortes do que o Egito. A gente pensa que o Egito avançou contra o povo de Deus porque estava com raiva deles simplesmente. Não, eles estavam primeiramente com medo. Era medo. Porque o texto diz com todas as letras, o Senhor transformou esse povo num povo mais forte do que os seus opressores. Por isso mesmo, o próximo passo é, quando o povo já não é mais uma família, agora quando o povo já é uma nação, está na hora de tirar o povo do lugar bom. Meu irmão, quando foi para sair de Canaã com a seca para o Egito com comida, foi fácil. Quando José diz, vem pai, diz, eu já vou. Pronto, acabou. Não teve conversa. Ninguém ficou pensando aqui, mas minha casa, ninguém pensou nisso, todo mundo foi embora. Só que agora o problema é como é que se sai de um lugar bom para um lugar ruim. Como é que se de repente o Senhor pode chegar para eles e dizer assim, olha, vocês agora vão sair dessa planície que tem pasto verde por tudo quanto é canto, que vocês não precisam ficar andando meio mundo de lugar para levar os animais para comer, que vocês ganharam a vida aqui, vocês nasceram, seus filhos nasceram, seus netos nasceram, todo mundo nasceu aqui, está todo mundo acostumado com a cultura daqui, agora vocês têm que sair daqui, eu vou levar para um lugar para vocês que tem muita pedra, não chove direito, tem um monte de inimigo lá, gente ruim que vai querer ficar matando vocês o tempo inteiro. Vocês estão muito tranquilos aqui, vamos para um lugar ruim? Quem quer ir? Ninguém quer ir. Deus então inicia um processo de pegar esse povo forte e transportar, e a maneira que ele encontra é tornando o Egito um lugar ruim. Por isso no versículo número 25 diz, mudou-lhe o coração para que odiasse o povo. O Egito começou a odiar Israel, porque viu em Israel um perigo real para eles. E qual era o perigo? Reprodução. Essa era a coisa mais arriscada do mundo. O mundo não enxerga muito bem isso hoje. A gente acha que todo mundo tem que ter um filho no máximo. Se tiver um gato já é suficiente, não precisa mais nem de filho. Não é assim que se pensa hoje, não é? Mas é interessante, porque todos os grandes governos do mundo já estão preocupados com isso. A China já entrou num processo que está tentando fazer de tudo para ver se o pessoal, a mulher tem filho lá, mas ninguém quer. Ninguém quer filho, porque filho atrapalha. Eles botaram na cabeça do povo por muito tempo, descobriram que agora eles não têm mais condições de manter o país. Em menos de 100 anos, acabou-se, a China não tem mais filhos. A mesma coisa já acontece com a Alemanha, com a França,
com a Europa praticamente inteira, e o Brasil não está diferente, o Brasil está do mesmo jeito. Nós ainda temos uma média de filhos maior do que a do mundo, 2, alguma coisa, mas é muito pequeno, nós precisaríamos de quase 3 para sustentar uma população, ou seja, nossa população está envelhecendo, e nós não estamos colocando filho suficiente para substituir os velhos. Quem vai pagar a aposentadoria? Não tem, viu? Ninguém vai pagar a aposentadoria. Mas Israel está acontecendo o oposto. E o que é que eles tentam fazer para que Israel não se torne poderoso? Controle de natalidade. E eles iniciam então, o texto nos diz, que eles usaram de astúcia para com os servos do Senhor. E a astúcia começou com o controle de natalidade por meio das parteiras, dizendo na astúcia, quando vocês forem fazer os partos e vir que é homem, mate. Diga, nasceu morto o bichinho. Por quê? Nós não queremos soldados. Mulher pode ter à vontade, não está problema com isso não. Mas homens são guerreiros. Eles não podem nascer vivos. Mate as crianças. No final das contas, as parteiras não fizeram isso, porque elas nunca foram treinadas para isso, não tinham coração para isso. Mentiram para Faraó, o Senhor abençoou elas por ter mentido para Faraó, e eles continuaram se reproduzindo, e aí eles deram uma lei que era, agora todo filho homem que nascer tem que morrer. Foi logo depois do nascimento de Arão que essa lei chegou. Arão nasceu, logo em seguida veio essa lei, nasceu Moisés. O texto nos diz que eles usaram de astúcia, e dentro dessa astúcia, meus irmãos, era a forma de Deus conduzir o povo para fora do Egito. E em meio a essas tramas do Egito, eles não sabiam que estavam procurando a própria destruição deles. Mas no final das contas, o plano de Deus era, Deus queria fortalecer o seu povo. E o que é que ele já tinha feito? Ele já tinha fortalecido o seu povo. Porque eles aumentaram a carga de trabalho, e o que é que o povo fazia? Para desestressar, fazia menino. Eles arranjaram as parteiras, e o que é que eles fizeram? Começaram a ter filho de todo jeito, e mesmo sem parteira, e deu certo. Aí eles disseram, agora mata os meninos. Aí teve uma mulher que pegou um menino, colocou num cesto, e ainda deu um jeito ainda. O Senhor fortaleceu o seu povo, em meio a uma perseguição ferrenha. Meus irmãos, nós vivemos num mundo que é um Egito, que é um lugar de cativeiro. Mas é perigoso quando olharmos para o lado, nós vermos uma campina muito verde e nos alegrarmos com ela. A coisa mais perigosa que existe para uma igreja é quando ela olha para o Egito e diz, eis um lugar bom de se viver. A coisa mais perigosa que existe é quando nós nos tornamos confortáveis no lugar onde nós estamos. E nós passamos algumas décadas nesse processo. Até a década de 70, em parte da década de 80, ser crente no Brasil não era muito vantajoso não. Era difícil, era angustiante, era uma perseguição ferrenha, você sofria muito para ser crente. Os irmãos do passado passaram por maus bocados para pregar o evangelho, apanharam, foram apedrejados, foram ameaçados de morte, e alguns morreram no nosso Brasil. Alguns morreram por pregar o evangelho. Até que, da década de 90 para cá, a Xuxa levou a Nilo Barros para cantar no programa, e aí tudo mudou. Do nada a gente virou pop, o Egito ficou lindo, está tudo maravilhoso, nós éramos 0,00 alguma coisa por cento, aí nos tornamos quase a metade, hoje todo mundo é crente, porque é lindo ser crente, mas parece que do nada o Senhor resolve, vez ou outra, tornar a grama bem seca. Porque Ele fortalece o seu povo, mas quando Ele fortalece o seu povo, Ele assusta os inimigos. E eles iniciam a perseguição. O texto nos mostra, meus irmãos, que o Senhor guia a história nesse fortalecimento do povo, mas ao mesmo tempo em garantindo a perseguição para que esse povo se mantenha fiel. O que nos leva, meus irmãos, a um segundo motivo para louvarmos o nosso Redentor aqui. Uma ode ao Deus que conduz a história. Motivos para louvarmos o nosso Redentor. Ele fortalece o seu povo. Mas em segundo lugar, Ele dá liberdade ao seu povo, versículo 26. Quando tudo parece que vai dar errado, porque o Egito tem um poder estatal na mão, e parece que vai esmagar Israel, dando um trabalho forçado e matando os filhos homens,
versículo número 26, começa uma série de ações fantásticas do Senhor. Se você prestar atenção, a quantidade de verbo que tem aqui, até o versículo de número 36, de Deus agindo em cada um desses versículos, você vai ver como o Senhor se movimenta numa velocidade enorme. Porque 400 anos, os verbos que foram usados o Senhor fez fecundo e o Senhor mudou o coração. Mas agora, do nada, em questão de dias, o Senhor vai fazer um monte de coisas. O Senhor começa no versículo de número 26, levantando libertadores, instrumentos empregados por Deus para a libertação. E Ele usou 2 instrumentos. O texto nos diz que Ele enviou Moisés, o seu servo. Moisés com o papel de ser um sacerdote, um legislador, um magistrado. Mas ele enviou um segundo, que é Arão, um sumo sacerdote que ele escolheu. Ele escolhe um rei e um sacerdote, um legislador e um sacerdote. 2 homens. Oh, queridos, a gente já conhece o ditado, uma andorinha só não faz verão, não dá conta. Só que quem está fazendo a mudança não é Moisés e Arão, eles não são capazes de produzir mudança numa nação. Quem está produzindo a mudança é Deus. O texto diz que Deus está enviando esses homens. E Deus está enviando esses homens com uma força tremenda, porque no versículo número 27 diz, e por meio dos quais fez entre eles, ou seja, Moisés e Arão foram só instrumentos pelos quais Deus fez, está vendo? Mas quem fez? Deus fez entre eles sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas na terra de Cã. Quando nós falamos sinais e maravilhas, nós precisamos lembrar de que isso aqui é um encantamento para nós, mas para o Egito foi o tormento deles. Porque os sinais e maravilhas serão descritos a partir do versículo 28. E definitivamente, nós não gostaríamos de estar nesse pacote aqui para ver esses sinais. Mas o termo sinais é usado justamente para nos lembrar de que esses milagres que aconteceram não foram meras demonstrações de poder. Não é que Deus estava simplesmente mostrando, dizendo, eu vou mostrar o que eu sou capaz de fazer, porque Deus não precisa ficar se amostrando para ninguém. Deus não precisa ficar mostrando o que Ele é capaz ou não de fazer, porque Ele não tem necessidade de autoafirmação. Ele já é quem Ele é, Ele não precisa se autoafirmar, principalmente para um comedor de feijão feito você. Então, não te preocupa com isso, não. Mas nesse ponto, quando ele fala sinais, o Evangelho de João pega esse termo e diz que Jesus fez muitos milagres, e ele chama os milagres de Jesus, e no caso do lado do livro do Evangelho de João, 7 milagres, ele diz, ele fez sinais. Sinais. Isso aqui são pregações, meus irmãos. Quando o texto diz que o Senhor fez sinais e maravilhas no Egito, Ele está dizendo, Ele fez pregações ilustrativas para o povo. Deus estava se utilizando do seu poder para anunciar a sua força sobre os deuses e sobre os homens do Egito. Ele estava pregando o seu juízo, enquanto no Novo Testamento os sinais de Jesus são pregação da misericórdia e da graça de Deus. No Egito, os sinais de Deus eram pregação do juízo e do descontentamento do Senhor. E o texto diz, é Deus que fez isso. Deus fez sinais e maravilhas na terra de Cã. E o amaldiçoado agora ele precisou ver com seus próprios olhos um Deus que desmonta a estrutura dos ímpios. E para isso, versículo número 28 em diante, nós temos a lista de pragas. Mas o autor do Salmo não se preocupa em dizer as pragas na ordem. Nós sabemos a ordem, mas ele embaralha tudinho. Ele não só embaralha, ele seleciona quais delas devem aparecer ou não. Ele vai misturando as pragas, veja que ele começa no versículo de número 28 com a praga das trevas. Fez escuridão. E no final das contas ele some com 2, a 4ª e a 5ª praga ele nem fala. Então ele não traz nem as 10. Mas por que ele faz isso? Ele quer mostrar como isso pregou para eles. Vejam, versículo número 28. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Moisés e Arão não tiveram medo de Faraó, essa é a ideia. Eles temeram foi a Deus, e foram até Faraó e fizeram o que Deus mandou. Preste atenção,
Quando os servos de Deus têm medo e pena do mundo, não cumprem a palavra de Deus. Quando os servos de Deus deixam de dizer o que é ou não é pecado, e o que Deus julga ou não julga, por medo ou por pena das pessoas, não é amor àquelas pessoas, é desamor a Deus. O que é que Moisés e Arão nos ensinam? Que eles foram lá e disseram e fizeram coisas que machucaram, que magoaram, que destruíram os egípcios, para que eles soubessem quem é Deus. Primeiramente, ele apagou o sol. O sol era uma divindade. Tudo no Egito girava em torno do sol. As construções eram feitas a partir do sol. Ainda hoje as pirâmides são construídas levando o sol em consideração e as estrelas em consideração. Tudo era em direção ao sol, porque era o Deus principal. O próprio faraó era o filho do sol, porque o sol era o Deus principal. E o que é que Deus fez com o sol? Deus apagou o sol por alguns dias. Não foi por uma hora, não. Foi um eclipse, não foi não. Foram dias sem sol. Deus escureceu o sol no Egito por dias, só para dizer, o seu Deus é fraco, o meu Deus escurece o seu na hora que Ele quer, apaga o seu na hora que Ele quer. Não só isso, transformou a água em sangue. O rio Nilo também era uma divindade, era ele que trazia a vida e espalhava, era um Deus dentre os egípcios. E Deus transformou a água em sangue a tal ponto de que agora, ao invés de ser a delícia do Egito, se tornou o mau cheiro do Egito, se tornou a podridão do Egito. Meus irmãos, Ele transformou as cachoeiras cristalinas de Bonito no Capibaribe, de uma hora para outra. Você tem noção do que é isso? E o Capibaribe é verde, mas Ele transformou no Capibaribe vermelho, podre. Animais mortos, peixes mortos, o texto diz, e a comida que vinha de lá, toda a prosperidade do Egito, eles comiam tudo à base de peixe, porque era muito abundante, agora é peixe morto por tudo quanto é canto. Eles viram isso. Não só isso, versículo 30, sua terra produzia rãs em abundância. Há quem diga que as rãs também eram sagradas, e que ninguém podia importunar as rãs, ninguém podia estar mexendo com as rãs, porque elas eram sagradas. E do nada o texto diz que o Senhor encheu tudo de rãs, de forma que até dentro dos aposentos do rei tinha rã. Você já imaginou? Não pode importunar as rãs porque ela é sagrada, e você acorda com uma gelada no teu peito. Não pode importunar, porque ela é sagrada, deixa ela aí. Quando pensa que não, pousa outra. Tem um peito de gente se arrepiando agora, que eu sei. Que humilhação, não é? Aquilo que você considera sagrado, agora você tem nojo deles. O sol não deu conta, o rio ficou podre, as rãs estão incomodando até dentro do quarto do rei. Nem o rei tem sossego mais com tanta rã. Como se não bastasse, versículo número 31, eu acho fantástico, que o Senhor resolve escolher exércitos minúsculos. Porque o Senhor podia ter escolhido exércitos imensos, uma invasão de leões. No Egito seria fantástico o negócio. Não, ele escolheu o quê? Um exército de rãs. Depois do exército de rãs, um exército de mosca. Mas mosca não incomoda não. Vai para o sertão nessa época do ano para ver o que acontece. Elas ficam tentando entrar dentro do teu olho, meu irmão. Você não tem noção. Elas ficam catucando no canto da tua boca. É triste. Meu velho. Mosca por tudo quanto era canto. Não só isso, piolho por tudo quanto era canto. O Senhor usou as coisas mais insignificantes, coisinhas miudinhas que a gente nem nota, transformou essas coisinhas miudinhas em um exército e disse: vocês acham que mosca não é nada? Que piolho é uma besteira? Eu vou transformar isso numa arma contra vocês. O Senhor transformou tudo e mostrou o poder do céu, versículo número 32. Ao invés de chuva para dar colheita, o texto diz que o Senhor mandou saraivada e fogo flamejante. O Senhor fez cair granizo no Egito, em bolas tão grandes que o texto nos diz que até as árvores, versículo 33, foram quebradas. Eram pedras imensas caindo do céu,
com muita chuva e muito relâmpago, que o que quebrava as pedras de gelo, o relâmpago queimava em seguida. E o que sobrou foi absolutamente nada. Notou aí, versículo 33, o texto diz que não tinha mais vinhedo, então acabou o vinho, não tinha mais figueiras, acabou os figos, quebrou as árvores, ele tirou a comida de todo mundo com uma chuva. O Senhor vai destruindo coisa a coisa. Versículo 34, mais um desses exércitos insignificantes. Porque o que sobrou de comida, que não morreu com a chuva de gelo, morreu porque o gafanhoto comeu. Mandou um exército para comer um gafanhoto. E o texto diz, eles devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Eles agora não têm nenhum tipo de produção, porque os gafanhotos comeram tudo. E não é aqueles gafanhotos miudinhos, não. É uns gafanhotos desse tamanhão assim, ó. Ainda hoje tem deles lá. É desse tamanho. Comeu tudo que tinha pela frente. Como se não bastasse, ainda faltava uma cartada derradeira. A última jogada de mestre do Senhor. O texto diz que então, versículo número 36, o último verbo a respeito de Jesus, de Deus, ele diz assim, então ele feriu de morte a todos os primogênitos. A última cartada do Senhor, meus irmãos, é o que havia de mais especial no coração de um egípcio. Aquele que o texto chama de primícias do seu vigor. Aqui, meus irmãos, morreria desde o filho primogênito de um pobre, que era a esperança dele melhorar de vida, até o filho do próprio faraó, que era a esperança da continuação do Egito. Morrem todos. O texto diz que em uma única noite, Deus transformou o Egito em uma única voz de mães chorando. Em uma única noite, ele tirou todo o ânimo. Ele produziu uma destruição avassaladora num país. Destruiu-os a ponto deles ficarem assustados, infundidos de terror. Versículo 38. Eles ficaram apavorados, porque o Senhor estava produzindo libertação para o seu povo. Queridos, quando nós somos levados a pensar de que essa era a nossa condição, que da mesma forma nós somos chamados a sair do Egito e nós sermos transportados para a terra do Senhor, nós somos lembrados de que o Senhor também nos tirou do império das trevas com mão poderosa e que o Senhor precisou saquear o inferno para que nós saíssemos de lá, de que Cristo não simplesmente te chamou da morte para a vida, Ele te tirou do inferno para a vida, que Cristo te tirou das condições piores possíveis, você que estava preso e escravizado ao seu pecado, completamente entregue e condenado à morte, foi retirado dessas condições com mão poderosa, e novamente o Senhor opera maravilhas, produzindo salvação e vida em um coração morto e condenado. Foi isso que o Senhor fez. Ele diz, o Senhor deve ser louvado, porque Ele produziu salvação, libertação no meio do seu povo. Uma ode ao Deus que conduz a história. Motivos para louvarmos o nosso Redentor. Primeiro motivo, Ele fortalece o seu povo. Segundo motivo, Ele dá liberdade ao seu povo. E último motivo, Ele cumpre as suas promessas ao seu povo. Versículo de número 37 em diante. O texto nos diz que então que com a morte dos primogênitos não tinha como o faraó sustentar mais aquela situação. Ele não tinha mais como. Ele estava com o seu coração endurecido, é bem verdade, porque as condições, e o próprio Deus deu essas condições para que o coração dele estivesse duro, mas não era mais possível segurar. Nós sabemos que houve uma série de eventos no processo, mas o texto não se preocupa muito em dar os detalhes, porque ele quer destacar somente o que o Senhor fez. E ele faz assim: então o Senhor fez sair o seu povo. Ah, que bom, já é uma beleza, não é? O povo estava numa pindaíba terrível, trabalhando, feito jumento, sofrendo, feito sovaco de aleijado, um perreio só. E aí, de nada, o Senhor tirou eles de lá, já é uma vez. Glória a Deus, já não estamos mais cativos. Não, você não entendeu. Quando o povo saiu de lá, eles não saíram fugindo do Egito. Você não entendeu.
O texto diz assim, que ele fez sair o seu povo com prata e ouro. Era o povo chorando os meninos que tinham morrido, chorando os filhos primogênitos que tinham morrido, e a ordem de Deus foi, agora vão nas casas deles e peçam o dinheiro deles. Cheguem lá e dizem, para a gente sair daqui, porque agora quem está incomodando somos nós. A gente não quer ser um incômodo para vocês, a gente quer ir embora, mas a gente não queria assim sair assim, sabe? Tão desprovido. Então, se vocês puderem dar uma ajudinha e a gente tiver condição de pagar a passagem, a gente sai, sem problema. E o texto nos diz que os egípcios ficaram tão desesperados. Agora não era uma questão de deixar ou não sair. Era o Egito que queria que o povo fosse embora. Eles pagaram para Israel ir embora. O texto diz que eles encheram Israel de ouro, encheram Israel de prata. Tinha tanto ouro que eles ainda resolveram pegar esse ouro e fazer um bezerro de ouro para adorar mais tarde. Tanto ouro que eles tinham ouro sobrando. Não se esqueça que mais tarde eles vão construir o tabernáculo com todos os utensílios, tudo de ouro, desse ouro aqui. Eles vão construir o tabernáculo com um bocado de peça de prata, com encaixes de prata, dessa prata aqui. Porque eles trabalharam como escravo por muito tempo. E Deus estava garantindo o FGTS deles. Deus está na hora de sacar o FGTS. Foi retido muito do seu salário. Vão lá e pega de volta. E eles saíram cheios de dinheiro de lá. O texto nos diz que entre as suas tribos, e eu quero que você note aqui o destaque, cheios de dinheiro, versículo 37. E em suas tribos não havia um só inválido. O Egito está fazendo as contas de quanto vai custar enterrar todo mundo. Em Israel, não tem ninguém nem mancando. Eles estão sofrendo já faz algum tempo. Eles estão apanhando e trabalhando dobrado. Comendo o pão que o diabo amassou, essa bem a verdade. Mas nesse momento aqui, Deus arrasa o Egito de tal maneira que eles estão completamente destroçados e adoecidos. E o povo de Israel diz assim, tinha ninguém nem mancando. Eu fico pensando, e os velhinhos? Estava tudo inteiro aqui. Ninguém nem mancava. O Senhor garantiu a saúde desse povo em meio a trabalhos forçados. Você tem noção disso? O Senhor garantiu que ninguém tivesse doente, com tossindo feito eu. Ninguém. E o Egito ficou feliz quando o povo foi embora, versículo 38. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porque estavam apavorados, morrendo de medo, porque o Senhor colocou o terror no coração deles. O Senhor agora está levando o povo para a terra prometida. Tirou da terra de Canaã, de Cã. Está levando agora para a terra de Canaã, que é presente do Senhor para Israel. Ele finalmente vai cumprir uma promessa antiga. E o texto nos diz que para cumprir essa promessa, ele deu todas as condições. Deu riqueza para esse povo, deu saúde para esse povo, vai dar proteção, versículo número 39. Meus irmãos, você não tem noção. Isso aqui é protetor solar, fator 80. O texto nos diz que ele estendeu uma nuvem sobre eles como um toldo. Durante o dia, meus irmãos, o sol é de rachar lá. Chega a 60 graus, facinho, facinho. E eles, debaixo de uma sombra. 24 horas por dia, debaixo de uma nuvem refrescante. Eles não padeceram com o sol sobre a cabeça por 40 anos. De noite, o deserto faz o caminho oposto. 60, 70 graus negativos. É para gelar até os ossos. Morre qualquer um. Se não morrer de insolação de dia, morre de noite com frio. Meus irmãos, é frio típico de geleiras. E o texto diz que de noite a nuvem virava fogo. Agora eles tinham um aquecedor natural. Ninguém padecia frio, se aperreava com frio. Todo mundo aquecido. O Senhor cuidava deles nos mínimos detalhes. Não só cuidava deles no que diz respeito a sustento de ouro e prata, mas também cuidava deles no sustento da sua saúde. E versículo de número 40, dava a eles abrigo, dava a eles alimento. O texto diz assim, que pediram e ele fez vir cordoniz. Bem, não foi bem um pedido, não é? A gente sabe disso.
Mas não é a hora de falar sobre esse assunto, é só no 106 que a gente vai falar sobre isso. Mas é impressionante uma coisa aqui. Como o Senhor vê até os nossos pecados. Porque o povo aqui começou a reclamar. Eles estavam comendo, meus irmãos, uma comida excepcional, comida de anjos. O texto o chama de maná, o pão que descia do céu. De manhãzinha, quando eles acordavam, junto com o orvalho, cristalizava algumas coisinhas parecidas com a farinha. Eles iam lá, iam recolhendo isso aqui, e com esse material que era meio adocicado, tinha um gosto um pouco de mel, um pouco de farinha, eles pegavam esse material, faziam bolo, faziam pão, faziam um bocado de coisa com esse negócio. Mas eles, de repente, do nada, começaram a dizer, ninguém aguenta mais comida assim, porque cardápio, gente, tem que variar. Ninguém aguenta comer a mesma coisa todo dia. Então, eu quero café da manhã, maná, e almoço, maná de novo. E de noite, o resto do almoço. Era assim. E disse, não, ninguém aguenta mais isso, saudade lá no Egito, lá que era bom, a gente tinha peixe, a gente tinha carne, a gente tinha cebola para botar no peixe. A gente não tem mais nada disso. Lá que era bom. Eles dizem isso com todas as letras que eu estou dizendo. Eles dizem, lá era que era bom. Então eles magoaram o Senhor. E o Senhor os amaldiçoou. Sabe como? O Senhor disse, eu vou mandar carne para vocês. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou mandar tanta carne para vocês, mas tanta carne para vocês, que vai ser igual vocês irem para um rodízio sem pagar nada. Vocês vão comer tanta carne, mas tanta carne, vão ficar com o queixo dolorido, vão ficar sem almoçar, sem tomar café no outro dia, enjoado. Eu quero fazer com que vocês olhem um pedaço de carne e fiquem com um embrulho no estômago. É isso que eu vou fazer com vocês. Ele diz, e tem mais. E vocês ainda vão estar com carne no dente. Não vou dar tempo nem de palitar o dente. E eu vou matar vocês por causa disso. E ele fez isso. A carne era excelente. Não sei se vocês já comeram codornizes. É muito bom assado com óleo. É gostoso demais. Ele mandou codornizes, e eles comeram codornizes. Mas ao mesmo tempo que o texto mostra claramente lá que era uma maldição de Deus, que era Deus punindo o povo, e mostrando que eles eram gananciosos e queriam muito mais do que Deus estava oferecendo, porque eles eram descontentes. O texto diz, mas tinha graça no processo, porque Deus simplesmente podia ter dito, não dou não. Mas o que é que Deus fez? Deus deu. E não deu um pouquinho não. Deu em abundância. O texto fala que ficava em montão. Eram pilhas de aves no chão. Pilhas de aves no chão. O texto diz que o Senhor deu codornizes para eles. E os saciou com o pão do céu. Não faltou comida para eles em tempo nenhum. E para beber, a água, versículo 41, fendeu a rocha e dela brotaram águas. O Senhor deu condições de hidratação, no meio de um deserto não tem água. E de onde é que o Senhor tira? Deve ter algum lugar lá onde possa aparecer um lugar para virar uma cacimba. Ele fez, não, meu filho, Deus abriu uma cacimba é muito fácil. Como é que Deus vai fazer? Deus vai tirar de uma pedra. Ele pega a pedra e tira de lá de dentro dela, que é mais fácil, não é? Não. Ele fez do mais difícil, está vendo que ele está fazendo o jeito mais difícil para dizer, não foi uma forma natural de conseguir água. Foi uma forma sobrenatural. Para nos lembrar, meus irmãos, que em todos esses sentidos, o Senhor está cumprindo sua promessa de cuidado. Porque ao mesmo tempo, nós estamos sendo enriquecidos com toda sorte de bênçãos espirituais na pessoa de Jesus Cristo. Da mesma forma, nós estamos sendo protegidos de forma que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, porque Cristo é a nossa proteção em todo o tempo. Porque Cristo é o pão vivo que desceu do céu e nos alimenta e nos satisfaz por completo, porque Cristo é a rocha que verte água e verte em proporção de forma que tem uma torrente no deserto. Cristo é esse rio da água da vida que brota de uma rocha. Ele nos deu tudo isso também. Por que Ele está fazendo tanta coisa boa para Israel? Ah, pastor, é porque Ele ama demais. Israel é o centro de Deus. Você não entendeu nada. Olha por que Ele está fazendo isso, versículo 42. Porque Ele estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu
seu servo. Volta aí para o versículo 8. Olha lá no versículo 8 como é que ele começou dizendo. Ele começou dizendo assim: lembra-se perpetuamente da sua aliança e da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Ele estava lembrado da promessa dele. E se tem uma coisa que Deus não admite, é que o nome dele seja manchado. E se ele fez uma promessa, ele vai cumpri-la. Ele diz, ele está fazendo tudo isso, garantindo todas essas bênçãos para esse povo, exatamente porque ele está lembrado que ele fez uma promessa para isso. E por isso, no versículo 43, Deus é apresentado com alegria. Porque a alegria dele, meus irmãos, é uma alegria de um pai dando um presente que tinha prometido para o filho. Porque o pai fica mais feliz do que o filho, já notou isso? A gente fica dizendo, meu filho, eu vou dar para você, na hora certa eu vou dar para você. E a gente fica agoniado a partir daquele instante, já notou? A gente fica, gente, vai chegar a hora, a gente vai ter que fazer as contas aqui, fica se ajeitando, e a rocha daqui, a rocha de lá, até conseguir aquilo que a gente prometeu de presente. E no dia de dar o presente, a gente está mais feliz do que o menino que vai ganhar. Aí o texto diz assim, ele conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso cântico os seus escolhidos. Deus está feliz, por quê? Versículo 44, porque ele deu as terras das nações. Ele diz, porque ele agora entregou o presente. Ele cumpriu a sua promessa. E a promessa de um enriquecimento imenso, porque ele diz assim, e eles se apossaram do trabalho dos povos. Praticamente um MST de Jesus. Já notou isso aqui? Quem trabalhou para construir tudo aquilo ali não foi Israel. Foram os ímpios que construíram as cidades. E o texto diz, não se preocupe, vocês não precisam se aperrear. A casa dele vai ser de vocês. A cidade dele vai ser de vocês. Eles estão plantando, mas não se aperreiem não. Vocês é que vão colher, vai ser tudo de vocês. O Senhor, meus irmãos, garante uma coisa incrível. Ele está dizendo, quem tem direito à terra é quem o Senhor diz que tem direito à terra. Não é o que os homens dizem que tem. Porque Deus estava desapossando os ímpios da terra pelo pecado deles. Ele está dizendo que eles não têm direito a nada do que eles construíram lá. Tudo é do povo de Deus. E o texto diz, ele desapossou. E o trabalho que esses homens tiveram para construir cidades enormes como Jericó, do nada virou uma cidade do Senhor e do seu povo. E o texto diz, o Senhor os levou para lá, para dentro. Só fez uma exigência, versículo número 45, para que guardassem os preceitos e obedecessem às leis. Ele disse, eles vão andar nos meus caminhos lá dentro. Essa é outra história, a gente conta depois. Mas ele diz, ele cumpriu a promessa que ele fez, ele levou lá para dentro. Mas para nós, meus irmãos, é o suficiente aqui. Porque ele nos mostra que da mesma forma, em Cristo, nós somos esse mesmo grupo que é enriquecido, esse mesmo grupo que é protegido, esse mesmo grupo que é abrigado, esse mesmo grupo que é alimentado, esse mesmo grupo que é fortalecido, conduzido cada dia pelo Senhor, até que cheguemos à Canaã celestial, porque nós ainda temos a mesma promessa. E nós, quando chegarmos lá, não teremos somente esses mandamentos e esses preceitos para guardar, mas nós teremos um coração apropriado para os guardar, e nunca mais pecaremos contra o nosso Deus. Por isso que o texto pode encerrar aqui dizendo, aleluia, porque nossa história tem um final magnífico, é entrando na terra prometida, é o Senhor desapossando os ímpios. Então não precisa se aperrear com o seu futuro, não se aperreie, boa viagem vai ficar desocupada, vai sobrar apartamento para você de frente para o mar, meu filho. Se aperreie não. Você vai querer se mudar para a Europa, que eu sei. O Senhor tem lugares guardados para nós, meus irmãos. Ele está dizendo, eu tenho uma terra prometida para vocês.
Eu tenho promessas magníficas para vocês. Eu tenho a minha presença para sempre com vocês. Eu tenho o coração novo de vocês que será obediente para sempre. Eu tenho promessas. Ele já disse, eu cumpri. Se ele pode dizer eu cumpri, ele pode dizer eu vou cumprir de novo. Ele vai cumprir novamente, meus irmãos. Não é difícil para ele, porque ele tem o controle sobre toda a história. Ele está conduzindo tudo. A história de Israel, meus irmãos, é de alguma forma a nossa história particular e como igreja repetida sempre. Estamos sempre da mesma maneira. E da mesma forma como Israel, nós temos motivos de louvar ao Senhor hoje. Porque quando nós olhamos para a história, nós vemos hoje no mundo muito melhores condições do povo de Deus ser fortalecido do que nós tínhamos no passado. Olha as dificuldades que eram para se pregar o evangelho no passado. Precisava-se andar a cavalo por quilômetros e quilômetros para levar o evangelho. Meus irmãos, tinha gente que vendia Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo, porque não existia Bíblia disponível. A Bíblia era uma coisa caríssima, tinha que ter muito dinheiro para comprar. Em alguns casos nem tinha como ter. Era tudo muito difícil de conseguir. O seminário SPN começou com 2 alunos, um desistiu, só formou um. Primeira turma de SPN foi um aluno. Era muito difícil a coisa. Hoje, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem nos dado no mundo inteiro as condições excelentes. Precisamos nos lembrar, em primeiro lugar, vivemos no Egito. Nós estamos no lugar inapropriado. Todas as condições são excelentes, mas nós estamos peregrinando. Mas não perca a oportunidade dessa peregrinação, porque o Senhor está te dando pasto por todos os lados. Olhe, os campos estão prontos para a colheita. Nós temos condições de evangelizar o mundo todo hoje. Você não precisa falar chinês, você faz um vídeo e o próprio YouTube bota a legenda e tem um IA que traduz para você e coloca ainda a sua voz lá. Você pode pregar o evangelho aqui e todo mundo assistir um podcast, um YouTube, coisa do tipo. Nós conseguimos pregar o evangelho no mundo inteiro. Não existe mais no mundo um lugar fechado para o evangelho, porque onde entrar a internet e ondas de rádio, entra o evangelho. Não tem como impedir entrar essas coisas. O Senhor nos colocou no Egito, no lugar de peregrinação, mas o Senhor está fortalecendo o seu povo. Há quem diga que a igreja chinesa hoje já chega a ser ou do tamanho ou até maior que a igreja americana. Ninguém escuta falar nisso, mas o evangelho cresce mesmo debaixo de grande opressão, porque nós estamos vivendo no mundo de opressão do Egito, mas com fortalecimento do Senhor. Isso é motivo para louvarmos a Deus, meus irmãos. Nós nunca vimos isso na história. Nós éramos simplesmente desconhecidos, tentando pregar o evangelho, sofrendo as pressões. A igreja de Cristo tem crescido e tem se fortalecido, e nós continuamos nesse trabalho. É esse o nosso papel. Reproduzam crentes. A igreja do Senhor não pode só fazer um filho ou 2 espirituais. Meu irmão, faça uma creche inteira. Comece a pregar o evangelho, proclamem a voz do Senhor, produzam filhos espirituais por onde passarem, proclamem a mensagem do Senhor, porque o Senhor está transformando o nosso mundo num grande celeiro. Isso é motivo para louvarmos a Ele, porque mesmo que estejamos vivendo no meio de um Egito, peregrinando em meio a esse lugar, o Senhor está nos dando condições de fortalecimento. Não só isso, meus irmãos, o Senhor está produzindo libertação por onde passa. Da mesma forma como Ele operou sinais e maravilhas no Egito, levantando somente 2 homens para produzir todo esse trabalho, o Senhor não precisa de uma multidão para fazer a sua obra. Ele só precisa de você. Não tem necessidade de 1 milhão de pessoas com formações especiais. Você acha que um doutorado ou um pós-doc te daria condições de evangelizar? Você está completamente enganado. O Senhor te chama, você, a ser o Moisés do nosso Brasil. O Senhor te chama a ser o Moisés da sua rua. Quem sabe somente o Moisés da sua casa, mas que seja você o grande libertador, por meio de quem Deus vai produzir uma salvação. O libertador por meio de quem Deus vai produzir a vida no meio da morte.
O libertador, por meio de quem o Senhor vai arrancar alguém do inferno e transportar para o reino do Filho do seu amor. Todos nós somos chamados e enviados como Moisés e como Arão. Eu e você somos os libertadores que o Senhor tem levantado para libertar a nossa nação. Mas a gente precisa de mais educação para libertar a nossa... Que conversa é essa? Nós não precisamos de melhor educação, nós não precisamos de melhor saúde, nós não precisamos de um melhor governo, nós não precisamos de presidente de república, de governador, nós não precisamos de Supremo Tribunal do nosso lado, nós temos Cristo, nós temos tudo, e com Cristo, um é maioria, uma andorinha com Cristo faz um verão enorme. Lembra de Elias? 3 anos de verão. Nós só precisamos de Cristo, meus irmãos, e dizer: Senhor, faze-me instrumento na tua mão. Porque enquanto nós estivermos fazendo isso, Ele nos garante que Ele vai cumprindo as suas promessas na história. Ele tem feito isso. Ele tem enriquecido o seu povo com bênçãos espirituais. Ele já nos deu do pão vivo que desceu do céu. Ele já nos deu de beber da água viva que jorra para toda a eternidade. Ele já nos tem dado abrigo, de forma que o sol não nos molesta de dia, nem a lua nos perturba de noite. Ele nos aquece. O Senhor está conosco. Ele disse que era o Emanuel, o Deus conosco. E disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está ao nosso lado, porque Ele tem prazer em nos entregar a terra prometida. E essa esperança e expectativa, e essa promessa é o que deve acalentar o nosso coração. Ele já cumpriu essa promessa uma vez a Israel, de forma parcial, mas Ele vai nos entregar a terra prometida de fato, como Ele prometeu a Abraão. O autor aos Hebreus diz que Abraão andou peregrino na terra, porque sabia que tinha uma terra diferente, não feita por mãos de homens. Nós temos expectativas futuras gloriosas. Nós temos motivos para louvar ao Senhor. Nós temos motivos de sobra para louvar ao Senhor. O Senhor tem fortalecido o seu povo, nós louvamos ao Senhor. O Senhor tem nos feito liberdade espiritual no meio do seu povo. Nós temos motivo para louvar ao Senhor. O Senhor nos fez promessas que Ele cumprirá. Nós temos motivos para louvar ao Senhor. O mundo não sabe como a história anda. As pessoas aí fora estão achando que a história está indo de lugar nenhum para lugar nenhum. Acham que a história não tem mais propósito nenhum. Que a única coisa que existe é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Que o mundo é basicamente isso. Que nada tem sentido, que nada está encaminhando para lugar nenhum. Nós, crentes, somos diferentes. Nós cremos num Deus que está conduzindo a história de forma perfeita, para a sua própria glória. E nós louvamos o Deus que conduz a história nas mãos. Que Deus nos ajude a lembrarmos disso.